bom que se diga que foi uma luta no sentido de querer fazer algo diferente, criar algo diferente. Porque quando parti para a arte visual, arte plástica, eu tinha em mente que eu simplesmente poderia pintar com uma tela, um negócio, e não pensava em chegar tão distante, eu queria só um hobby, alguma coisa. Só que, frequentando as aulas lá com Alice Vinagre, no Centro de Artes Visuais, eu achei que pintura não era o que eu queria realmente, porque quando eu comparava gênios verdadeiramente que existem aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, eu vi que com pintura no pincel não chegaria perto e eu tinha pressa, então eu tinha que criar algo diferente. Não sei porquê, acho que me lembrei da minha adolescência, que eu gostava muito de manipular os fios, arames, fazendo nomes, fazia até trechos de poesia. Me lembrei desse tempo que manipulava o arame. Então comecei a fazer algo que, no caso do arame, modulando o desenho. Eu desenhava e comecei a modular o desenho com o arame. E eu achei um efeito muito bom, diferente. Fui cada vez mais aprimorando. E interessante que quando tinha um trabalho já achando que estava executado, uma cena toda em arame, e fui colocar como se fosse para a parede. Foi quando surgiu a sombra na parede. Aí eu disse, eureka, encontrei uma solução muito boa para essa técnica. Não vou usar diretamente na parede, vou usar um suporte com pintura para dar as cores, focando a luz da minha região patoense, que é lá no interior da Paraíba. E com essa luz, essa claridade, surgiu como se fosse fundo. Sempre meus trabalhos, trabalho com cores. O arame fica afastado uns 3 a 4 centímetros desse suporte, porque a proposta é quando a luz incide no arame, ele faz uma sombra, projeta a sombra no suporte, dando uma tridimensionalidade. Isso aconteceu porque no momento que eu fui aproximando o desenho na parede, casualmente vi essa sombra. Daí surgiu a ideia, daí em diante fazer, dando esse afastamento para o suporte. O arame veio surgindo cada vez mais, eu aprimorando, como hoje ainda procuro melhorar, mas eu fiquei muito feliz pelo fato de ter encontrado essa técnica, esse momento de trabalhar com arame. Sempre focando nos meus trabalhos, as cenas vivenciadas na minha infância, quando eu ia passar férias pelos sítios, na zona rural. Então seria o vaqueiro, lavadeiras, aquelas cenas. Não faço apologia ao sofrimento dos meus conterrâneos, da minha terra natal, e sim, é um registro de resgate que eu faço, sejam os festejos, aquelas cenas que muitas vezes brinquei com os primos, aquelas cenas que eu jamais esqueci. Então isso, seja no momento, a gente costuma dizer, porque o sertão, as pessoas sofrem. Não é assim. O habitat é que faz a pessoa, o filho da terra, ser aquilo que é. Então há a escassez de muita coisa, como agora está acontecendo, da água, do alimento, mas existe o bem-estar de cada família, a convivência. Isso aí a gente que está vivenciando lá vê que as coisas são normais. Então a alegria existe, o amor, o romantismo, tudo existe em função da vivência da região. Então por isso que eu registro sempre em arame minhas cenas na arte plástica, esses festejos, essas coisas que me trazem essas lembranças boas, trazendo para a geração atual brinquedos, lembranças de como a gente brincava. E é interessante que nessas disposições eu vejo o seguinte, pessoas da minha geração, quando se situam diante da minha obra,
se emocionam, acho que se tocando, se lembrando, reconhecendo a sua época de brincadeiras, sua época de seus amores, de sua vida em si. Então é por isso que procuro ver sempre na minha obra uma questão de transportar, não o passado, mas trazer para o presente, que foi sempre bom e continua sendo e será sempre assim. A felicidade dos que moram no meu sertão, através do bom viver, da religiosidade, da fé e da esperança que jamais morrerá. Eu tive a oportunidade de ter me aproximado de um grande amigo, que é o Frank Neto. E na época ele muito ligado ao ensinamento sobre essa questão de esculturas. Aí ele tem tipo um galpão, que é uma oficina, lá ele faz um trabalho de madeira. E ele teve uma ideia de dar umas aulas sobre escultura. Então, podia ser manipular a própria madeira, e eu participei desse curso. Dentro desse curso já foi muito interessante, mas eu não estava tendo um aproveitamento em relação ao que ele estava passando sobre madeira. Teve a oportunidade então de falar sobre essa questão de escultura em metal. Bom, aí chegou no momento que eu tenho essa afinidade, essa aproximação com o metal, me fascina mesmo. E surgiu, não sei se foi pela facilidade que desenvolvia o trabalho técnico em edificações, que eu fazia maquetes, o desafio maior, minha primeira escultura. Ele fica localizado no Carrefour Bancários, ela mede 4 metros de altura, feitas em chapas de ferro e parafuso, e ela tem uma altura de 4 metros, já repetiu, e daí surgiu a questão, uma série que até hoje estou desenvolvendo, mas tudo começou por aí. Bom, surgiu também, através dessa que eu já citei, foi quando apareceu o edital sobre o Festival de Jackson Ribeiro. Teve a oportunidade de me inscrever, cada artista podia escrever até 2 obras, e parece que no total foram 30 e poucos artistas. E bom, seria, no caso do edital público municipal, teria que ser escolhido 6 obras para o jogador público. E eu tive a felicidade de ser contemplado, classificado e premiado com o Cavaleiro Alado, que hoje ela se encontra instalada na rotatória ali de frente ao CT universitário, Centro de Tecnologia. Ela mede 4 metros e um pouco de altura. Isso foi cada vez mais me dando uma positividade, uma credibilidade nessa questão profissional em esculturas de ferro. Aí isso foi surgindo a questão da lei dos edifícios, que é uma lei municipal existente em uma pessoa, que obriga a cada construtor acima de 2.000 metros quadrados ter uma obra de arte diante a construção, o edifício. E isso foi muito bom para a cidade culturalmente, e bom também para os artistas que têm essa oportunidade de se expandir, de ter suas obras adquiridas. E foi quando, dentro desse critério, eu já fiz várias outras empresas que adquiriram minhas obras em locais como no Bessa, tem também no Carrefour, tem esculturas de ferro medindo 3,45
uma escultura que fiz em homenagem ao pescador, ali para frente, na entrada da PBTU. Ela tem o título de O Bem do Mar. Por que O Bem do Mar? Quando eu fui solicitado, convidado para executar essa obra, ela teria que ser homenagem ao pescador, não sei, talvez pelo fato de ficar literalmente de frente ao mercado de pesca. Isso não foi tão difícil porque lembrei de pesquisar o Jorge Amado, o Dorival Caymmi, com suas belas canções, e daí eu tirei esse O Bem do Mar. Representa um casal se reencontrando, ele voltando do mar, o mar devolvendo o bem amado e trazendo consigo o sustento da família, que ela tem uns peixes que ele vem trazendo na mão. E um momento muito interessante é que eu faço isso como se fosse desse reencontro, o entrelaçamento do abraço do casal amante. E tenho outras oportunidades em fazer. Interessante que eu procuro sempre fazer para o cliente uma entrevista para absorver a questão do personalizar o que eu faço na obra em função do condomínio, não é difícil. Por exemplo, uma das mais recentes tem o condomínio Monte Fuji. Então foi fácil porque eu fiz uma pesquisa, talvez até fui muito essa questão da pesquisa em termos de história. Pelo fato de ser Monte Fuji, Japão, fui lá nessa questão do imperador que tinha sua segurança através do samurai. E o samurai foi quando surgiu a ideia, fiz o samurai, está lá com 2,20 metros, 2,30 de altura, e houve essa questão agradável de adicionar isso ao condomínio, pelo nome de Monte Fuji, que representa muito bem o Japão. E assim eu fui desenvolvendo outras obras no sentido de escultura, sempre dentro desse critério, né, de levar sempre a figura entrelaçando, lembrando, personalizando o nome de cada condomínio. Teve essa questão também de fazer um trabalho sempre muito pesado. Eu tive que contratar sempre um bom profissional na hora do corte, porque não é brincadeira. Cada chapa manipulada para executar um trabalho desse é na base de 127 quilos. E eu tenho que ter a presença muito marcante desde a concepção da obra e fazendo o trabalho em maquete para apresentar tridimensionalmente ao cliente, para facilitar essa questão da visualização. E na execução, contrato uma pessoa profissional para o corte, para solda elétrica no caso, mas com minha presença constante, executando, orientando, seja questão do corte. Para isso eu tenho que fazer em escala real, faço os moldes e levo para cada chapa um desenho para que haja corte. Quando na montagem a perfuração para o uso dos parafusos, eu tenho que ter o uso da maquete, aquela coisa, a orientação tem que ser com muita precisão porque se trata de grandes formatos. E ultimamente, interessante, envolvido com essa questão natureza, essa questão do aproveitamento de reciclagem, eu tenho partido também para o uso da sucata, ferro em sucata, quando de repente vou formando esculturas com esse material, faço a verdadeira carimpagem do ferro velho. Isso eu fico
fico emocionado a ver cada peça descobrir com a ideia que está surgindo. É tanto que nesse momento agora estou participando de uma exposição interessantíssima, que é justamente na Estação das Artes, quando se reuniram através de Roseli, da Gamela, dentro das suas comemorações dos 33 anos, e surgiu o convite de 20 artistas pela mesma, no qual eu participo. Estou com 3 esculturas nesse estilo, assim, onde eu me realizo bastante pela grandeza da obra em termos de me realizar, porque eu estou mostrando que nem tudo é lixo. Pouca gente poderia imaginar que um ferro daquele poderia voltar para ser reaproveitado na reciclagem. Mas eu dei vida àquilo que parecia não ter mais utilidade, e com esse meu trabalho eu consigo dar vida, levo as pessoas ao observador, e para que possa admirar aquilo que hoje a arte consigo mostrar com toda a ênfase, com toda a simplicidade também, mas algo que faz as pessoas até um pouco se emocionar pelo aproveitamento daquilo que achavam que estava perdido.